cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos reunidos para refletirmos na palavra do Senhor. Afinal, o meu prazer é Cristo, que falta então terei. O nosso devocional hoje estará baseado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. E lembramos, aqueles que quiserem algum pedido, agradecimento para o momento das orações, da oração, pode colocar nos comentários desta publicação. Também pedimos àqueles que queiram compartilhar esta mensagem, podem ficar à vontade e mandá-la para seus contatos. Muito bem, Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35, nós vamos fazer a leitura dividida, conforme a divisão presente nas nossas Bíblias. Primeira parte, dos versículos 20 a 30, onde encontramos assim registrado. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Muito bem, esta é a primeira parte da nossa reflexão de hoje. E aqui nós temos uma situação um tanto quanto interessante de observarmos. A primeira parte, quando fala ali dos parentes de Jesus, o versículo 21 aponta assim: os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. O que nós observamos aí, os parentes de Jesus talvez se colocando contra a missão de Jesus, contra os seus ensinamentos, querendo levá-lo para casa, ouvindo as vozes ou as mensagens de outras pessoas apontando que Jesus estava louco. E aí então nós vemos quantas e quantas vezes nós não estamos aí num conflito entre servir a Deus, seguindo os seus mandamentos e as suas orientações, ou viver conforme os desejos da nossa família, os desejos da nossa carne, os desejos do mundo. Muitas vezes o servir a Deus, o viver para Deus, o ter Cristo como seu maior prazer, ele vai gerar essas situações que muitos vão achar que é loucura. Você querer servir a Deus, você querer viver a tua vida cristã num mundo onde muitas vezes é o egoísmo que reina, que impera. E então vamos ser taxados como loucos. Mas nós lembramos que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A mensagem de Cristo é loucura para aqueles que não creem nele
como o único e suficiente Salvador. Então, quando nós entrarmos nessas situações, nós temos que continuar fiéis ao nosso único e verdadeiro Salvador. Depois, na sequência, aqui aparece os mestres da lei, alguns mestres da lei, falando que Jesus estava dominado pelo diabo, por Beelzebul, que era Beelzebul que dava poder para Cristo de expulsar demônios. E então Jesus coloca um ensinamento muito importante, que nós devemos também assimilar isso como igreja cristã. A casa que se divide, esta casa vai ser derrubada, destruída, derrotada. Então o diabo ele não vai querer dividir a sua casa ou o seu campo de batalha, porque senão ele vai ser destruído. Então não era ele que dava poder para Jesus para expulsar demônios. Jesus tinha esse poder porque ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E ele fez isso para mostrar que ele era aquele que havia sido prometido por todo o Antigo Testamento, que viria a ser o vencedor, aquele que iria perdoar os nossos pecados. E então nós, como igreja cristã, nós não podemos nos dividir. Nós temos que juntos anunciar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Afinal, foi Ele que morreu para nos perdoar. E eu trago aqui agora para vocês uma reflexão que está presente na Bíblia de Estudo da Reforma, sobre esses versículos que eu li. Ela diz assim: aqueles que se recusam a confessar Jesus como Filho de Deus e a reconhecer as suas obras como manifestação do Espírito Santo, permanecem sob o domínio de Satanás. Porém, Jesus derrotou a Satanás. Aqueles que foram batizados em Cristo não receberam somente a Jesus, mas também o seu prometido Espírito Santo. Então vejam como é importante, ao olharmos esse texto bíblico, nós enxergarmos o que ele realmente quer nos dizer. Aqueles que foram batizados em Cristo, o Cristo que derrotou Satanás com a sua morte na cruz, além de receberem este Jesus em seus corações e terem a fé em Jesus, também recebem o prometido Espírito Santo. Mas aqueles que negam Jesus, aqueles que desvalorizam o seu sacrifício na cruz, que procuram deixá-lo de lado, não confiar nele como o único e verdadeiro Salvador, estão blasfemando contra a ação do Espírito Santo. A incredulidade é o pecado que nos leva à condenação eterna. Não confiar em Jesus como Salvador, não confiar na ação do Espírito Santo. Por isso, nós que temos Cristo como nosso Salvador, nós temos que estar firmados nele, confiantes nele e apegados nele, como este nosso Salvador. A segunda parte do texto de hoje, dos versículos 31 a 35, diz assim: em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse texto aqui ele é muito interessante, quando nós entendemos o contexto também no qual ele está inserido. Alguns versículos antes nós ouvimos que os parentes de Jesus queriam levá-lo para casa porque acreditaram nas palavras de que ele estava louco. Agora chegam ali os irmãos e a mãe de Jesus, provavelmente para também levarem ele para casa. Mas Jesus está reunido ali com uma multidão
E ele aponta para um dos ensinos muito importantes que nós temos que proclamar como igreja cristã, que é a nossa filiação em Deus. Em Cristo nós somos filhos de Deus, somos conquistados para fazermos parte da família de Deus. Novamente eu trago a explicação da Bíblia de Estudo da Reforma, que diz assim: a lealdade a Deus tem primazia às relações de sangue. É duro ouvir isso ainda hoje, quando a tentação de colocar as relações com a família e amigos acima de Deus parece ser irresistível. Mas o Senhor quer que tenhamos ambos os relacionamentos e que os mantenhamos de forma tão saudável quanto possível. Ele permanece em primeiro lugar nas nossas vidas porque se colocou em último, para humildemente carregar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. Vejam como é importante nós enxergarmos como devem ser os nossos relacionamentos aqui neste mundo. O mandamento de Deus, ele é claro. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas nós não podemos colocar o próximo acima de Deus. Nós não podemos amar a nossa família e nossos amigos acima de Deus. Mesmo que isso pareça ser, como diz a explicação na Bíblia de Estudo da Reforma, irresistível. Porque não foi a nossa família que sofreu na cruz por nós. Não foi nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, amigos, ninguém. Cristo sofreu. Cristo morreu. Então ele tem que ser o mais importante para nós. Ele tem que ser o número 1. Mas mesmo tendo Deus como número 1, não devemos desprezar a nossa família. Afinal, a nossa família também é alvo do amor de Deus. Por isso eu amo a minha família quando eu coloco Deus em primeiro lugar e anuncio para ela o amor de Deus. Quando eu aponto que Cristo é o meu e o seu Salvador. Quando eu vivo e quero viver o perdão dentro do meu lar. Todo aquele, as palavras de Jesus, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Cristo somos família de Deus. Somos irmãos no sangue do Cordeiro Jesus. E como irmãos no sangue do Cordeiro Jesus, devemos nos amar como a nós mesmos. Devemos nos perdoar. Devemos realmente buscar a comunhão cristã e devemos compartilhar o que recebemos de Deus. Perdão, vida e salvação. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ao ouvirmos estas palavras do texto bíblico de Marcos, capítulo 3, lembremos o quão nobre foi o amor de Jesus por nós, que se fez pobre, carregou os nossos pecados, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e também pudéssemos nos amar uns aos outros como nós nos amamos. E assim, queridos de Cristo Jesus, podemos continuar vivendo também nesta pandemia, exalando o bom perfume de Cristo, que é o amor que Cristo teve por nós na cruz, e assim alcançarmos outras pessoas com o perdão gracioso de Deus. Pois afinal nós vemos como a nossa sociedade carece do amor e da graça de Deus. Por isso nós, como filhos de Deus, somos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra, e assim vivermos apegados a esta mensagem maravilhosa de Deus, fazendo a diferença que Deus quer que façamos aonde nós estivermos inseridos. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer sempre neste intuito de viver o amor de Deus a todos que estão ao nosso redor. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Nós queremos colocar a Deus em oração pela família do Juliano, a família está enlutada pelo falecimento
da avó do Juliano. Queremos pedir que Deus esteja a consolá-los, abençoá-los com o seu amor, com o seu conforto. Vamos então falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, sobretudo por tu enviares teu Filho Jesus para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Senhor, por tu nos chamares para a tua família. Abençoa-nos para vivermos este amor aonde nós estivermos inseridos. Também, Senhor, queremos orar pela família do Juliano, que está enlutada pelo falecimento da sua avó. Querido Deus, esteja a consolá-los com o teu amor, com o teu carinho, com o teu conforto, sempre apontando a certeza da ressurreição. Querido Deus, teu Filho Jesus morreu para nos perdoar e ressuscitou, garantindo que nós também, que cremos em teu Filho Jesus, vamos ressuscitar para a vida eterna. Por isso, Senhor, pedimos que esteja a consolar esta família e todas as demais famílias enlutadas com a tua mensagem de perdão, vida e salvação. Também, Senhor, queremos continuar pedindo pela situação da nossa sociedade, que continua enfrentando esta pandemia do Covid-19. Esteja, Senhor, abençoando a todos que procuram sempre fazer o melhor para que esta pandemia possa ser contornada, possa ser vencida. Esteja, Senhor, abençoando autoridades, médicos, enfermeiros, para que possam sempre procurarem o melhor para toda a sociedade. Querido Deus, pedimos, fique conosco e abençoa-nos. Em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste momento devocional, desejando realmente que a graça e o amor de Deus estejam abençoando a todos. Lembramos, as nossas atividades da comunidade seguem conforme a nossa programação. Nosso culto nesse final de semana será no domingo de manhã e o nosso próximo encontro aqui no Momento Devocional na próxima quarta-feira às 19 horas. Mais tarde, máximo amanhã, este vídeo estará sendo postado no YouTube, também estará lá disponível. Que Deus esteja com todos. Uma boa noite. Não
Ele cura, Ele faz levantar, só Ele é Deus soberano, igual a Ele não há. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu que vivo, Jesus vive em mim, eu quero a mão até o fim, quero a mão até o fim.